Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 4 do PET, o Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio. As atividades da semana 4 começam com a questão 24, que fala aqui sobre 3 tipos de investimentos diferentes feitos pelos amigos Henrique, Ítalo e Diego. Aí diz que o Henrique investiu dinheiro na poupança, o Ítalo investiu dinheiro em CDB e o Diego investiu em um fundo de ações da Petrobras. Porém, para a gente saber quanto cada um teve de rendimento real no seu investimento, seria necessário saber quais eram as taxas de rentabilidade para cada um desses investimentos. Para a poupança, essas taxas são públicas e divulgadas pelo Banco Central. Para o CDB, como existem centenas de CDBs diferentes no mercado, seria necessário especificar aquele em que o Ítalo fez o investimento. E para o fundo de ações da Petrobras, eu também acredito que essas informações são públicas, mas a gente precisaria consultar, precisaria pesquisar. Além disso, não basta saber quanto cada investimento rendeu. Também é preciso que a gente considere que sobre os investimentos em CDB e no fundo de ações da Petrobras, existe a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos. Então seria preciso que esse assunto também fosse abordado na questão para que a rentabilidade real do CDB e também do fundo de ações da Petrobras pudessem ser calculadas. Eu sei que tem uma tabela aí rolando na internet, mas as informações lá não estão completamente claras e não estão totalmente completas também. E parece que essa tabela não é oficial. Aí o que eu fiz? Acessei os PETs do terceiro ano do ensino médio lá no site Estude em Casa do Governo de Minas para ver se tinha ocorrido alguma atualização, mas não tinha acontecido nenhuma atualização, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então, na minha opinião, essa é uma questão que deve ser deixada de lado. Não só porque faltam todas essas informações que eu falei, mas também porque existem conceitos relacionados a perda e ganho que são abordados nos itens dessa questão que requerem um grau de análise e conhecimento em finanças mais apurado do que o de simplesmente olhar para o que foi investido e ver se houve mais ou menos dinheiro com o passar do tempo que foi informado aí na tabela. É necessário, por exemplo, que a gente considere a inflação nesse período, porque ela também afeta a rentabilidade real dos investimentos. São muitos dados que a gente precisa analisar. E nenhum desses dados estão disponíveis nem foram mencionados na questão. E a gente não pode simplesmente ignorá-los. Então, acho melhor deixar de lado. Sobram então as questões 26, 27 e 28, que são as que eu vou resolver neste vídeo. Começando pela questão 26. Qual o preço à vista de um produto, sabendo que o cliente pagou por ele? R$ 250 de entrada e mais 5 prestações mensais e iguais de R$ 135 à taxa de 2,2% ao mês. Calcule o valor e assinale a alternativa correspondente. Se você soma R$ 250, que foi o valor de entrada, mais as 5 prestações de R$ 135, você tem o preço desse produto a prazo, com essa taxa de juros aqui de 2,2% ao mês, aplicadas nos valores das parcelas, porque não há juros sobre o que foi pago na entrada. Os juros só vão incidir sobre o saldo devedor, sobre o que resta a pagar, que no caso aqui são as prestações. Mas essa é uma questão que não envolve o cálculo de juros simples ou juros compostos naquelas duas fórmulas que já foram mencionadas nas semanas anteriores. É preciso conhecer uma outra fórmula de matemática financeira que normalmente não é estudada no ensino médio, mas é abordada nos livros de matemática financeira para cursos superiores. Essa fórmula ela pode ter letras diferentes dependendo de onde você fez a consulta, se foi num livro ou se foi na internet, e é uma fórmula que envolve o cálculo de soma dos termos de uma progressão geométrica. Então, é necessário um estudo maior do que simplesmente a aplicação de fórmulas de juros simples ou juros compostos. Para essa questão não ficar sem ser resolvida, eu vou te mostrar essa fórmula adaptada com letras para ficar mais claro aqui no contexto do problema. A fórmula é essa aqui. V igual a P que multiplica 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I mais E. O que são cada uma dessas letras aqui? Eu vou explicar, tá? V é o preço à vista do produto, que é justamente o que a gente quer descobrir. P é o valor de cada uma das prestações, que nesse caso aqui é de R$ 135. I é a taxa de juros, e a gente precisa trabalhar com ela na forma decimal para fazer os cálculos. E N é o número de prestações, que no caso aqui são 5 prestações.
Além disso, a gente tem a letra E aqui, que é o valor da entrada. Mas essa fórmula ela nos permite conhecer o preço à vista de um produto quando não há, por exemplo, a entrada. Aí a gente simplesmente eliminaria essa letra E aqui na fórmula, ficaria o restante. Se essa fórmula, juntamente com essas explicações, já viessem acompanhando a questão, seria mais simples de resolver. Porém, ainda assim não é uma questão para a gente resolver à mão. É uma questão que a gente precisa de uma calculadora científica, ou de uma calculadora financeira, ou de uma planilha, para que a gente possa jogar essa fórmula aqui e alterar os valores das letras. Agora que eu falei isso, vamos então resolver a questão. Primeiro, vamos traduzir essa fórmula no problema. V é o preço à vista do produto, é o valor à vista, por isso eu utilizei a letra V, e esse valor é justamente o que a gente quer encontrar, ele é desconhecido. P é o valor das prestações, nesse caso aqui, de R$ 135. E a taxa de juros, que é de 2,2% ao mês, mas na forma decimal, isso fica 0,022. N é o número de prestações, que nesse caso são 5, e é o valor da entrada, que nesse caso é R$ 250. No próximo passo eu vou substituir cada uma dessas letras aqui, que a gente já conhece os valores correspondentes, e vamos analisar a fórmula. Vamos ter assim, V igual a 135, veja que eu substituí P por 135, que multiplica 1 menos 1 mais 0,022, aqui era a taxa de juros, eu coloquei o 0,022 representando 2,2%, fiz a mesma coisa aqui embaixo, tá vendo? Onde havia a taxa, eu coloquei 0,022, N, número de prestações, substituí por 5, e é o valor da entrada, 250. Como eu disse, esse não é um cálculo para se fazer à mão, mas aplicando essa fórmula aqui a gente encontra que o valor do produto à vista é algo próximo a 882,64. Existem outras casas decimais, mas aí a gente despreza tudo que passa dos centavos e o que sobra é esse valor aqui. E isso corresponde à alternativa E. Vamos então para a próxima questão. Questão 27. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em 2 investimentos, poupança e CDB, Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Aqui no quadro nós temos o investimento em poupança com rendimento mensal de 0,56%, que na forma decimal que a gente utiliza para fazer cálculos é igual a 0,0056 e não existe incidência de imposto de renda. Nós temos também o CDB com um rendimento mensal de 0,876%, isso na forma decimal para cálculos é igual a 0,00876 e no investimento CDB existe uma incidência de imposto de renda de 4% sobre o ganho. Então a pessoa não ganha 100% do que rende. Ela precisa pagar 4% de imposto sobre isso, então ela fica com 96% do rendimento, do ganho sobre esse investimento. Agora vamos ver essa parte aqui. Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é... E aí nós temos as alternativas. Vamos então descobrir qual é a aplicação mais vantajosa depois de um mês. Vamos fazer o cálculo primeiro para a poupança. A aplicação é de R$ 500 e o rendimento é de 0,0056, já na forma decimal. Como vai ter um rendimento, a gente precisa então multiplicar 500 por 1,0056 para descobrir o montante, para descobrir o valor acumulado após o rendimento. A gente já falou sobre esse fator aqui de aumento, que você multiplica por 1 mais a porcentagem na forma decimal quando existe um ganho. E eu estou usando isso aqui. Multiplicando 500 por 1,0056, a gente encontra 502,80. Então, o valor acumulado na aplicação feita na poupança após um mês vai ser de R$ 502,80. Em relação ao CDB, eu vou fazer o cálculo um pouquinho diferente, eu vou te explicar como. Eu vou calcular apenas o rendimento primeiramente, tá certo? Como eu vou calcular então o rendimento? Eu sei que o rendimento é de 0,876% em um mês, que na forma decimal é igual a 0,00876.
Multiplicando o valor aplicado pela taxa de 0,00876, eu vou descobrir em um mês qual foi o ganho. Porém, o jovem não vai ficar com o total dos ganhos, ele precisa pagar 4% de imposto sobre o ganho. Isso significa que ele vai ficar com 96% do ganho. Como essa multiplicação me dá o valor de 100% dos ganhos, se eu multiplico essa expressão por 0,96, eu vou descobrir exatamente qual vai ser o valor do ganho depois do pagamento dos impostos. E o resultado dessa multiplicação é 4,2048, algo em torno de R$ 4,20. Mas qual foi então o valor acumulado? É só a gente somar o valor da aplicação, que era de R$ 500, com o valor do rendimento, que aqui já tem os impostos descontados. 500 mais 4,2048, mais ou menos R$ 4,20, isso é igual a R$ 504,20, um pouquinho mais do que isso. Portanto, a gente vê que nesse caso, mesmo com o pagamento de impostos sobre os ganhos do CDB, o CDB é mais vantajoso. E analisando as alternativas, o valor mais próximo a esse que a gente encontrou aqui está na letra D, que é de R$ 504,21. Portanto, a aplicação mais vantajosa é o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,21. Vamos para a próxima questão, também uma questão do Enem aqui. Considere que uma pessoa decida investir em determinada quantia e que sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de um ano conforme descritas. Investimento A, 3% ao mês, investimento B, 36% ao ano e investimento C, 18% ao semestre. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para a análise das rentabilidades. E aí temos aqui esse quadro e temos o comando da questão aqui. Para escolher o investimento com maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá, e aí nós temos as alternativas. Para escolhermos uma das alternativas, é necessário, então, que a gente descubra qual desses investimentos tem a maior rentabilidade anual. E para fazer esse cálculo, a gente precisa considerar uma informação muito importante que está aqui na questão, que diz que as rentabilidades para esses investimentos, A, B e C, incidem sobre o valor do período anterior. Isso significa juros sobre juros, ou seja, juros compostos. Vamos então fazer o cálculo para cada um dos investimentos, investimento A, investimento B, investimento C. Vamos começar pelo investimento A. O investimento A, ele tem uma rentabilidade de 3% ao mês. Para cálculos, a gente precisa escrever essa rentabilidade na forma decimal, isso fica 0,03. E como esses 3% se referem a uma rentabilidade, a gente pode dizer que há um ganho, há um aumento no valor aplicado. Então, o nosso fator de aumento aqui nesse caso é de 1,03. Porém, nós precisamos considerar a rentabilidade anual, ou seja, a rentabilidade em 12 meses. Considerando que a ideia é de juros compostos, nós não vamos simplesmente pegar 3% e multiplicar por 12 e assim dizer que a rentabilidade é de 36% ao ano. Na verdade, a cada período a gente vai precisar multiplicar o valor acumulado por 1,03. Como são 12 meses, nós vamos multiplicar o valor investido por 1,03 12 vezes. Ou seja, o nosso fator aqui, considerando o período de um ano, é 1,03 elevado a 12. Isso aqui tem a ver com uma parte da fórmula de juros compostos. Mas esse não é um cálculo para você fazer à mão. Para isso existe aqui a nossa tabelinha. Agora, se você não compreende a ideia de fator de aumento, essa tabela aqui não vai servir em nada para você. Veja que para 1,03 elevado a n, sendo n igual a 12, o resultado é 1,426. Então a conta já está feita aqui para você. E agora, interpretando esse resultado aqui na forma de porcentagem, isso significa uma rentabilidade anual de 42,6%. Vamos agora para o investimento B. O investimento B é muito simples, porque eu quero saber a rentabilidade anual, e ele já é de 36% ao ano. Então a gente já tem essa informação clara. 36% na forma decimal é 0,36. Como há uma rentabilidade, há um ganho, há um aumento.
Então o fator, nesse caso, é de 1,36. E esse fator só vai ser aplicado uma única vez, porque a taxa já é anual. 1,36 representa para a gente uma rentabilidade anual de 36%. Agora o investimento C. A taxa do investimento C é de 18% ao semestre. 18% na forma decimal é igual a 0,18. Como há um aumento, a gente pode dizer que a cada período de 6 meses vai ser aplicado um fator de 1,18, ou seja, basta eu multiplicar a quantia investida por 1,18 a cada semestre. E nós sabemos que um ano tem 2 semestres, então nós vamos precisar aplicar esse fator aqui 2 vezes. Considerando que estamos falando de juros compostos, não basta eu simplesmente somar 18 mais 18, porque são 2 semestres, e dizer que isso é igual a 36%. Essa é a lógica dos juros simples. Nesse caso aqui, nós precisamos multiplicar por 1,18 2 vezes, ou seja, multiplicar por 1,18 ao quadrado. Na questão não existe nenhuma informação sobre esse valor, então esse é o único cálculo que a pessoa que vai resolver a questão precisa fazer, multiplicar 1,18 por 1,18. E isso dá 1,3924, o que representa para a gente uma rentabilidade anual de 39,24%. Veja então que o investimento A é o mais vantajoso, porque ele é aquele que garante a maior rentabilidade anual, 42,6% aqui, depois o investimento C, 39,24%, e finalmente o investimento B, com 36% de rentabilidade anual. Analisando as alternativas, a gente precisa selecionar a letra C. Essa pessoa deverá escolher o investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Veja que a alternativa A é uma alternativa fácil para pegar quem não sabe a diferença entre juros simples e juros compostos. Vai considerar que tudo aqui é 36%. 3% ao mês multiplica por 12 dá 36%. 18% ao semestre multiplica por 2 dá 36% ao ano. E a alternativa D também é uma alternativa perigosa, porque ela leva em consideração somente as taxas, sem considerar o período de um ano. Aí, nesse caso, olhando só para a taxa, 36% realmente é maior. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades da semana 4 do PET do terceiro ano do ensino médio. Quero te lembrar, na descrição desse vídeo, há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais, no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, claro, se você quiser. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!